Ok, rapaziada, agora vamos falar de uma força muito importante no nosso cotidiano, força de atrito, né? A força que faz a gente dar para frente, a força de atrito faz a gente também ficar, enfim, de atrito é super importante. E a força de atrito, ela tem dois tipos diferentes. Uma que vai atuar enquanto o corpo ainda não entrar em movimento, que é a força de atrito estático, nome, estático é parado, e a força de atrito quando o corpo já está se movimentando, que a gente chama de força de atrito cinético. Vamos ver aqui a força de atrito estático. Surge quando corpos em repouso possuem tendência de movimento, chegando até a iminência de se movimentar. Nessa situação, a força de atrito é máxima. A gente vai dar um exemplo depois para entender essa frasezinha melhor, tá? E quando o atrito chega ao seu máximo, o atrito estático chega ao seu valor máximo, a gente usa essa formulazinha. Então, a força de atrito estático máximo, isso aqui é só para o máximo, tá? Se não for máximo, a gente, em tese, não tem fórmula para calcular. É igual ao coeficiente de atrito estático, vezes a normal, a força normal que você já conhece por aí, tá? Beleza. Agora, tá ali, né? Parece coeficiente de atrito estático, força de reação da superfície, força. Beleza, agora vamos ver um exemplozinho aqui. Vamos supor que você tem aí uma mesa, que você está tentando empurrar essa mesa, e aí você faz uma força de 5 newton da massa. E aí você vê que a mesa não sai do lugar. Quanto vale o atrito estático? A mesa não está no limite de se movimentar. Então, posso claramente afirmar que essa força de atrito estático vai ser 5 também. Tá? O resultante das forças é 0, o bicho não sai do lugar. Aí você ficou nervoso, não conseguiu botar a mesa para se mover, você aumenta a força. Agora eu vou fazer uma força de 10 newton da massa. Aí você continua vendo que a mesa não sai do lugar. Quanto vale o atrito estático? O atrito vale 10 também. Então você vê que o atrito ele cresceu. Ele pode aumentar, ele vai aumentando de acordo com a força que você está fazendo. Se você aumentar a força e continuar não se movendo, é porque o atrito empatou com a tua força. Tá te sacaneando, né? Você fez 5, ele falou, vou fazer 5 também. Aí tu aumentou para 10, vou fazer 10 também. Tá? Só que aí tem um problema. Vai ter uma hora, o atrito estático ele não pode crescer eternamente. Vai ter uma hora que tu vai fazer uma força tal que o atrito vai chegar no seu limite. E quando o corpo está quase se movimentando, a gente fala que ele está na iminência de se movimentar. Aí você falou, é atrito, então vou aumentar minha força para 15, tá? Mas o corpo ainda não começou a se mover, tá quase ali se movendo. Então o atrito, ele vai crescer para 15 também, mas agora ele chegou no seu limite, ele pediu arrego. Olha só, esse é o atrito estático máximo que eu consigo fazer. Se eu aumentar um pouquinho essa força aí, passar para 15.1, 15.2, 15.3, eu já não aguento mais, peço arrego, porque o máximo que eu consigo fazer é 15. Então, esse atrito aqui é um atrito especial, é chamado de atrito estático máximo, que aí sim, a gente tem aquela formulazinha do slide anterior, que é μ estático vezes a normal. Aqui não, aqui a formulazinha é a própria força que você faz. Fez 10, força é 10, mas quando chega no limite, aí sim, eu tenho uma formulazinha que é essa que a gente viu que a gente consegue calcular. E aí, qualquer pentelho a mais que você consiga fazer em relação a 15, o corpo começa a se movimentar e passa a atuar o atrito que a gente chama de atrito cinético. E aí, esse μ é o atrito cinético ou dinâmico, tá? O corpo está ali em movimento, tá atuando esse atrito é o atrito cinético ou atrito dinâmico. Então, vamos lá de novo. Sem movimento, fez uma força de 5, então esse atrito é atrito cinético? Não, o corpo não saiu do lugar, essa força aqui, então, é uma força de atrito estático. O corpo continua parado. Aí beleza, você ficou com raiva, começou a aumentar a força, só que chegou agora no máximo. Você está fazendo uma força de 10, o bloquinho está quase se movimentando, então obviamente esse atrito aqui é o atrito estático máximo. Agora o atrito estático está pedindo arrego. Olha, o máximo que eu consigo fazer é 10. Irmão, se tu aumentar essa força aí já era. E aí você vai lá e aumenta essa força. Você passa a fazer uma força de, por exemplo, 25. Poxa, 25 é maior do que 10. É o máximo que o atrito consegue fazer. Então, claro que esse corpo vai entrar em movimento, né? E o atrito cinético, ele é sempre menor que o atrito estático máximo.
Então, por isso que você já deve ter tido esse experimento, essa sensação, e quando você tenta empurrar alguma coisa, sempre o mais difícil é tentar tirar ele do repouso, né? Porque o atrito estático máximo vai atingir valores que são maiores que o atrito cinético. Depois que o corpo entra em movimento, aí fica moleza. Fica mais fácil você movimentar ele, porque o atrito cinético é sempre menor que o atrito estático máximo. Então, isso é muito importante, tá? A força de atrito cinética, ela é sempre menor que a força de atrito estático máxima, tá? Então, por isso que a gente sempre tem aquela sensação, e não é sensação, não é mentira, mas é real, que quando você, depois que colocou o corpo em movimento, fica mais fácil você manter ele em movimento que você tirar ele do repouso, porque o atrito cinético é sempre menor do que o atrito estático máximo. Bem, então deixa eu ver só se tem mais alguma coisinha, não. Então encerramos aqui essa aula. Espero que você tenha gostado. Vamos fazer exercício agora? Beijo, até a próxima. Goodbye.